Boa noite. Boa noite. Sérgio Moro diz ao TSE que está aprovado o uso de propinas como doação oficial de campanha. E cita o processo em que condenou o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. 2 dias antes de depor sobre o triplex, Lula se reúne com o Conselho Político do PT. Temporal provoca fechamento de Congonhas e causa problemas no metrô e na CPTM. Ministério Público cobra explicações sobre cirurgias de catarata que deixaram pacientes cegos. Bombardeios atingem 2 hospitais na Síria e matam dezenas de civis. O Jornal da Gazeta mostrou na semana passada o drama de pessoas que ficaram cegas depois de cirurgias de catarata. Os casos aconteceram em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Agora, o Ministério Público quer explicações da Secretaria Municipal de Saúde sobre o mutirão realizado no dia 30 de janeiro. Há 2 semanas, a dona Aparecida teve que retirar o globo ocular direito. Perdi o chão na hora, né? Porque você perde, né? Porque, meu Deus, é um choque muito grande, né? A família entrou em desespero e a rotina da dona de casa, de 69 anos, mudou radicalmente. Bem difícil, porque às vezes eu vou pegar uma coisa, dá a impressão que ela está perto, eu vou por agora, não tá longe. Ela é uma das 27 pessoas que participaram de um mutirão de catarata no último dia 30 de janeiro, no Hospital Municipal de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O Ministério Público encaminhou um ofício à Secretaria Municipal de Saúde, cobrando explicações sobre os fatos ocorridos durante o mutirão e a assistência que será prestada aos pacientes. A bactéria Pseudomonas foi apontada como a causa da infecção pelo Laboratório Central do Hospital São Paulo da Unifesp. As cirurgias foram realizadas por uma empresa terceirizada, o Instituto de Oftalmologia da Baixada Santista, com sede em Santos. Um único profissional realizou todos os procedimentos, Paulo Barição. Segundo o Instituto, ele tem registro no Conselho Regional de Medicina e até título de especialista no Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Ainda de acordo com a empresa, os insumos e os procedimentos seguem todos os padrões exigidos pela Anvisa, mas que os materiais utilizados nas cirurgias são de responsabilidade do médico. O assunto chegou à Câmara de Vereadores. Julinho Fusari, do PPS e líder da oposição, protocolou um pedido de abertura de CPI. Ele já conseguiu 10 assinaturas e, segundo o regimento interno, são necessárias 15 para que o pedido tramite em regime de urgência. Através da CPI, nós podemos contratar profissionais, contratar técnicos para que nos dê uma resposta técnica nessa questão. Nós podemos, através da CPI, requerer documentos da licitação que foi feita. Nós podemos, através da CPI, também convocar os médicos, secretária e todos os profissionais envolvidos. O presidente da Câmara, José Luiz Ferrarese, do PT, não vê razões para uma CPI e diz que uma comissão interna da casa já está colaborando nas investigações do Ministério Público. No primeiro momento, ela já se reuniu com a Secretaria de Saúde, fez uma série de questionamentos, levantando documentação, está dialogando com as famílias e com um conjunto de informações, documentos. Ela virá até o colegiado na próxima quarta-feira de vereadores para falar o que está sendo feito, propor ou ainda não propor algo a ser encaminhado. Então, neste momento, é prematuro a gente pensar numa CPI. A produção do Jornal da Gazeta tentou, mas não conseguiu falar com o médico Paulo Barição, que fez as cirurgias. Em nota, a Secretaria da Saúde de São Bernardo do Campo informou que encaminhou as vítimas para atendimento em clínicas da capital paulista e que vai pagar o tratamento e o auxílio psicológico aos pacientes até quando for necessário. Prefeitura aguarda laudos para definir se vai demolir o viaduto Santo Amaro na zona sul da capital. A Avenida dos Bandeirantes, importantíssima ligação entre a Marginal Pinheiros e o sistema Anchieta Imigrantes, foi liberada hoje. Todos os transtornos foram provocados por um acidente com 2 caminhões no sábado. O trânsito aqui na região está ainda mais complicado que o normal, porque o acidente aconteceu exatamente na ligação entre as principais avenidas aqui da região, a dos Bandeirantes e a Santo Amaro.
Na madrugada de sábado, um acidente entre 2 caminhões, sendo que um transportava material inflamável, ocasionou uma grande explosão na Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, embaixo do viaduto Santo Amaro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas, mas as chamas comprometeram a estrutura do viaduto, segundo agentes e engenheiros da Defesa Civil e também da Secretaria da Infraestrutura Urbana. Até este semáforo derreteu. Segundo a Prefeitura, nos próximos dias serão emitidos novos laudos para avaliar as medidas necessárias. Enquanto isso, o trânsito na região está caótico. O viaduto está completamente interditado e 25 linhas de ônibus precisaram ser desviadas para vias laterais. Na Avenida dos Bandeirantes, foi montada uma estrutura metálica de sustentação para o viaduto e por isso segue interditada uma faixa em cada sentido da via. Devido às interdições e desvios, todos os cruzamentos embaixo do viaduto estão fechados. Então, o motorista que precisa transitar pela ligação entre as avenidas dos Bandeirantes e Santo Amaro terá de seguir pelas vias alternativas da região. Motoristas de transporte escolar fazem protesto no Pari, região central de São Paulo. O ato complicou o trânsito durante a manhã. Cerca de 100 motoristas participaram da manifestação. Eles são contra uma mudança feita pela Prefeitura no pagamento do TEG, o transporte escolar gratuito de crianças esse ano. A remuneração passou a ser por aluno. Antes, os pagamentos incluíam outros fatores, como o quilômetro rodado. Para a categoria, o novo modelo reduz os ganhos. Segundo o sindicato que representa os motoristas, as negociações com a Prefeitura continuam. De acordo com a entidade, o protesto é autônomo e foi organizado pelos trabalhadores do setor. De hoje até quinta-feira, 55 mil militares devem ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti. O governo federal estuda multar donos de imóveis que não permitam a entrada de agentes de saúde ou que sejam reincidentes no flagrante de focos do mosquito. Após reunião com a presidente Dilma na manhã de hoje, os ministros da Saúde, Marcelo Castro, da Defesa, Aldo Rebelo e da Casa Civil, Jacques Wagner, fizeram um balanço do Dia Nacional de Mobilização para o Combate ao Aedes aegypti, realizado no último sábado. Segundo dados do governo, a força-tarefa batizada de Zika Zero esteve em 428 municípios e visitou cerca de 2.800.000 residências em todo o país. Dessas, 295 mil estavam fechadas e 15 mil não permitiam a entrada dos militares e agentes de saúde. De hoje até quinta, 55 mil militares vão atuar em 270 municípios. O ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, disse que a hipótese de multar os donos dos terrenos que não permitirem a entrada dos agentes públicos foi discutida na reunião com a presidente Dilma. Veio a possibilidade de estabelecimento de multa como forma de acionar os proprietários ou de terreno baldio, ou de residência, ou de casas fechadas. Se ela não deixa entrar, a gente vai entrar por força da medida provisória. Chega lá, você tem foco, então essa pessoa está infestando a sua rua, o seu município. Eu acho que cabe multa pela irresponsabilidade pública na manutenção do seu imóvel. A Rússia registrou o primeiro caso de infecção por Zika vírus. O governo informou que se trata de uma mulher que passou férias na República Dominicana e já foi medicada. A família dela teve exames negativos para o vírus. O sonho da casa própria virou um pesadelo para muitas famílias que compraram imóveis pela Bancop, a cooperativa habitacional dos bancários. Alguns desses empreendimentos foram repassados da Bancop para a construtora OAS, mas mesmo assim continuam inacabados. O sonho da Cida era ter independência e morar no bairro do Coração. O da Antonieta era fazer dinheiro com investimentos. E o do Rogério era sair do aluguel e dar mais conforto para a família. A minha filha queria muito um quarto para ela. Ela se casou já e ela está com 28 anos. Então nunca aconteceu, né? Para os três e mais um monte de gente, o sonho virou pesadelo há mais de uma década. Rogério, Cida e Antonieta investiram dinheiro em empreendimentos da Bancop, a cooperativa habitacional dos bancários, fundada em 1996. Desde 2006, a Bancop está em estado de insolvência, incapaz de quitar suas dívidas, e paralisação, envolvida em denúncias de desvio de dinheiro para financiamento de campanhas do PT. Muitos imóveis ficaram inacabados, como
como este prédio na zona norte de São Paulo, onde a Cida iria morar. Há cerca de 6 anos, 10 desses empreendimentos começaram a ser transferidos pela Bancopp para outras construtoras. 8 ficaram sob a responsabilidade da OAS, como é o caso desse daqui. Mas ao invés de resolver o problema, a empresa criou outros e começou a cobrar valores muito altos para finalizar as obras. A Antonieta até aceitou o aditivo de R$100 mil, além dos 60 mil que ela já tinha pago à Bancopp para que o apartamento na Liberdade fosse terminado. Mas mesmo assim, até hoje, o prédio é um esqueleto. Assinamos um termo e a OAS também acho que não tomou, não sei o que aconteceu, que também não foi para frente. Eles não assumiram essa obra. Segundo o presidente de uma das associações de vítimas da Bancopp, a OAS alegou falta de dinheiro. Desses 8 empreendimentos transferidos para a OAS, ela só finalizou 5. 3, ela não fez nada. Quase 2 mil imóveis da Bancopp foram parar no portfólio da OAS, gerando aí um lucro para eles acima de R$500 milhões. O Ministério Público investiga os supostos desvios feitos na Bancopp e as transferências dos imóveis para a OAS. O processo criminal está em fase adiantada, mas o drama parece não ter fim para quem investiu o dinheiro de uma vida e agora não tem onde morar. Investi indenização da empresa que eu trabalhava há 15 anos, coloquei o dinheiro lá. Investi meu fundo de garantia, tudo 40%, investi dinheiro do carro. Depressão, estresse, porque aí veio a Bancopp, assim, fiquei desempregada, caiu tudo junto. Então, você fala o quê? Volto para casa do meu pai. Fala, e agora? Sendo que eu poderia estar morando lá. O que nós aconselhamos é que elas movam uma ação de rescisão contratual e peçam o seu dinheiro de volta. Pelo menos, embora a Bancopp tenha 80 milhões em dívidas, pelo menos elas tentariam recuperar algo que elas perderam. A produção do Jornal da Gazeta entrou em contato com a assessoria de imprensa da OAS, mas não obteve retorno. O ex-presidente Lula participou em São Paulo de uma reunião do Conselho Político do PT. A imprensa pôde apenas gravar algumas imagens e Lula não deu entrevista. Quem falou foi o presidente do PT, Rui Falcão. Ele tentou negar que a defesa de Lula estivesse na pauta do encontro, mas uma nota assinada por ele horas antes citava explicitamente esse ponto. O encontro ocorreu num hotel na Zona Sul e foi a portas fechadas. Entre os participantes estavam governadores petistas, sindicalistas, além do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o presidente do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, e o ex-presidente Lula, que não falou com a imprensa. Depois do encontro, Rui Falcão deu uma rápida entrevista coletiva e afirmou que a reunião não foi para definir uma linha de defesa do ex-presidente Lula, alvo de investigações do Ministério Público e da Polícia Federal. Nós fizemos, então, uma discussão sobre a conjuntura política do país, sobre as questões econômicas do país e também sobre essas violações ao Estado Democrático de Direito. As delações forçadas, criminosos que, depois de fazerem delações, são transformados em heróis na mídia. Isso é um conjunto de circunstâncias que não dizem respeito apenas ao PT, mas à própria democracia no país. A reunião do Conselho acontece 2 dias antes do ex-presidente Lula prestar depoimento ao Ministério Público de São Paulo. Ele e a mulher Marisa Letícia vão depor pela primeira vez como investigados. O MP apura se os dois são donos de um apartamento triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo. O imóvel foi reformado pela OAS, alvo da Operação Lava Jato. A suspeita é de que a empreiteira usou o empreendimento para disfarçar o repasse de propina no esquema de corrupção da Petrobras. Outro alvo de investigação é o sítio em Atibaia. A propriedade está registrada em nome de Fernando Bittar e do empresário Jonas Suassuna, sócio de um filho de Lula. No local teriam sido feitas algumas reformas bancadas pelas empreiteiras Odebrecht e OAS, investigadas na Lava Jato. Documentos da Presidência da República apontam que Lula visitou o lugar 111 vezes entre janeiro de 2012 e o início deste ano. O endereço também recebeu parte da mudança do petista quando ele deixou o governo em 2011. Lula nega ser o real dono do imóvel. Apenas diz que usa o local para descanso. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o caso. Rui Falcão voltou a sair em defesa de Lula. São denúncias infundadas, as pessoas têm que provar que são inocentes. No caso,
embora a escritura esteja registrada em cartório em nome de outra pessoa, o presidente Lula é que tem que provar que não é dele. É uma inversão de valores, uma inversão dos fatos. Na última sexta-feira, Lula já havia se reunido com o conselho do seu instituto e também com a presidente Dilma Rousseff. O assessor especial da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, disse que os esclarecimentos sobre as suspeitas em torno do ex-presidente Lula já deveriam ter vindo há muito tempo. Para Garcia, além da defesa de Lula no plano jurídico, são necessárias iniciativas políticas para que a população em geral e a militância petista estejam informadas. E vamos agora direto a Brasília com Josias de Souza, que fala sobre a nova estratégia do PT em torno do ex-presidente Lula. Lula frequenta o noticiário na condição de multi-investigado há quase 3 semanas. Nesse período, ele não forneceu nenhuma explicação capaz de interromper o processo de erosão da sua imagem. Lula, o PT, Dilma e o governo estão zonzos. Hoje, o investigado Lula se reuniu com o Conselho Político do PT, que é integrado por governadores, prefeitos, intelectuais e dirigentes do partido. Lula já tinha se reunido na sexta-feira com Dilma e com o ministro-chefe da Casa Civil, o seu amigo Jacques Wagner. Adotou-se uma linha unificada de defesa. Está assentada em 2 pilares: o endeusamento de Lula e o ataque a todos os que defendem ou participam da investigação, incluindo o Ministério Público e a Polícia Federal. Dilma diz que Lula é vítima de uma grande injustiça. Jacques Wagner diz que Lula, uma grande liderança, está sendo caçado como se fosse bandido. E ninguém responde o essencial. Por que diabos Lula recebeu favores de empreiteiras que participaram do assalto à Petrobras? Lula anda ele próprio meio calado. Na sua fase mais falante, Lula se vangloriava de ter prestigiado como presidente da República a independência do Ministério Público e de ter dotado a Polícia Federal de autonomia operacional. Lula cansou de dizer: só há uma forma de um homem e uma mulher não serem importunados nesse país governado pelo PT. É ser honesto e não praticar desvios. Hoje, Lula investe contra a Polícia Federal e o Ministério Público com tal volúpia que se torna um personagem desconexo. É mais ou menos como um comandante de navio se rebelando contra o mar. Boa noite. O vice-presidente Michel Temer disse hoje que o PMDB precisa ter a presidência da República em 2018. Ele falou durante um encontro de lideranças PMDBistas em Belo Horizonte. No discurso, Temer ressaltou que o PMDB tem poder político porque tem prefeitos, vereadores, deputados, senadores, as presidências da Câmara e do Senado e até a vice-presidência da República. Apesar dessa declaração, Michel Temer disse que não vai ser o candidato do partido em 2018. Juiz Sérgio Moro informa ao Tribunal Superior Eleitoral que campanhas eleitorais receberam propina. Em ofício, Moro afirma que ficou comprovado o uso de propina com recursos da Petrobras para a realização de doações eleitorais para o PT nas eleições de 2014. Ele citou o suposto repasse de R$4 milhões da empreiteira Mendes Júnior para o ex-tesoureiro da legenda, João Bacari Neto. Moro sugere ser oportuno que delatores do esquema de corrupção da estatal sejam ouvidos dentro da ação que investiga a eleição da presidente Dilma Rousseff e do vice Michel Temer. Na ação, proposta pelo PSDB, o partido alega que houve abuso de poder econômico e político e aponta que a campanha de Dilma recebeu recursos desviados da Petrobras. O PT diz que os recursos recebidos pela campanha foram legais e declarados à Justiça Eleitoral. Justiça Federal determinou o bloqueio de R$192 milhões em bens de Neymar. O jogador e os pais dele, Neymar da Silva e Nadine da Silva Santos, e outras quatro empresas do atacante, são acusados de sonegação de impostos entre 2011 e 2013, período em que Neymar defendia o Santos. A 7ª Vara Federal de Santos mandou ofícios aos cartórios para bloquear imóveis em Santos, Guarujá, Praia Grande, São Vicente, São Paulo e Itapema, em Santa Catarina, onde a família do atleta tem várias propriedades. O bloqueio atinge também um iate, um jatinho e as contas bancárias ligadas ao jogador. Como a decisão da Justiça é uma liminar, a defesa de Neymar ainda pode recorrer do bloqueio.
A Receita Federal alega que Neymar teria sonegado 63 milhões de reais em impostos na época. Com a multa, o valor praticamente triplicou. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Lula e o triplex. Lula, o sítio, o bar. Para uns, a investigação como deveria ser para todos. E sinfonia sobre corrupção, moralidade. Para outros, estrondoso e revelador silêncio. Exemplo, o futebol, paixão brasileira. Aqui, negócios de estimados 11 bilhões e de 370 mil empregos, tocado com histórica imoralidade. João Avelange, o pai, foi defenestrado da FIFA, suborno, corrupção. Ricardo Teixeira deixou CBF, FIFA, para não ser preso, exilou-se no Brasil. Marim pegou cadeia e seu sucessor Del Nero é outro autoexilado. Por que a vastíssima cartolagem e cúmplices não são investigados para valer no Brasil, mesmo quando o FBI fora caça cartolas brasileiros? O FBI prendeu no rastro da investigação sobre compra de votos para Copas 98, 2010, 18 e 2022 e de 104 transações financeiras suspeitas. Em seguida, novas investigações. Agora, o FBI esmiuça documentos que estavam fora do foco legal em processo contra a multinacional ISL no início dos anos 2000. Excelente repórter, correspondente do Estadão na Suíça há 16 anos, expert em FIFA e bandalheiras, Jamil Chad escreveu o livro Política, Propina e Futebol. A página 77, Jamil relata: a propina teria sido paga a Teixeira e Avelange para que influenciassem a FIFA na decisão de quem ficaria com os direitos de transmissão das Copas de 2002 e 2006. Prossegue Jamil. Uma rede de televisão no Brasil é citada como uma das envolvidas no suborno, ainda que seu nome tenha sido mantido em sigilo no documento público. Sigilo e sem julgamento, registre-se, porque o processo inicial, aspas, não era contra ela. No mesmo parágrafo, Jamil Chad informa, aspas, naqueles mundiais, os direitos de transmissão eram da Rede Globo. Em dezembro, o FBI foi a Zug, na Suíça, ao antigo processo ISL e apreendeu 50 caixas de documentos para investigação ora em andamento. Jamil Chad tem cópia de documentos citados no livro e descreverá nova documentação na segunda edição. Lançado há 66 dias, o livro segue com o parágrafo citado acima, protegido por absoluto e estrondoso silêncio. Boa noite. Analistas ouvidos pelo Banco Central elevaram a previsão de inflação para este ano. De acordo com as instituições financeiras, 2016 deve ter uma inflação de 7,61%. O número está acima do teto da meta do governo, que é de 6,5%. De acordo com os analistas, o Produto Interno Bruto em 2016 vai ter uma retração de 3,33%. A Shell, holandesa, anunciou hoje que comprou a petrolífera rival British Gas por 53 bilhões de dólares. Essa nova empresa deve aumentar 4 vezes a produção de óleo e gás aqui no Brasil até o fim da década. O presidente mundial da Shell disse que o Brasil será o principal país para exploração e produção da companhia. Hoje, as duas companhias produzem cerca de 240 mil barris por dia. Com essa fusão, a Shell passa a ser a maior sócia da Petrobras nos campos de exploração do pré-sal. O presidente da Shell, Ben Van Beurden, acredita que a exploração do pré-sal é viável mesmo com o preço do petróleo previsto para este ano. Ele acredita que o preço do barril vai subir e se estabilizar no fim de 2016. Choveu forte aqui na Grande São Paulo. O aeroporto de Congonhas chegou a ficar fechado por 20 minutos. Linhas do metrô e da CPTM registraram problemas, mas a situação foi pior para quem mora perto de córregos. Pelo menos 3 transbordaram. No meio da tarde, o dia escureceu e não demorou muito para desabar a tempestade. A cidade inteira entrou em estado de atenção para o risco de alagamentos. Na Capela do Socorro e no Ipiranga, estado de alerta depois que córregos transbordaram na Zona Sul. Esse carro ficou parado na enchente.
Esse outro foi arrastado pela enxurrada e acabou no poste. A água invadiu casas. Mesmo quem instalou comportas não consegue evitar que uma parte da água entre. É o caso da Silvia, que estava trabalhando e teve de voltar para casa às pressas. Eu trabalho na 25, choveu, meu filho, mãe, vai para casa, porque senão você não vai conseguir entrar. Que nem meu filho me ligou, não tinha ônibus, não tinha nada. O que eu fiz? Eu peguei um táxi. Quando eu cheguei, eu não vou conseguir entrar, porque minha casa é lá embaixo. Isso porque hoje é normal, porque às vezes a água fica lá na esquina. Aí eu já cheguei a perder tudo. Aqui na rua Ricardo Daut, no Ipiranga, a água já baixou. A gente vê a rua cheia de lixo que os moradores tentam tirar para não entupir os bueiros. E uma imagem muito comum também é quando a gente vê esse cano jorrando água, é porque os moradores eles têm bomba em casa para poder drenar a água que fica acumulada no quintal, na garagem. Essa bomba é necessária por quê? É necessário por causa das enchentes, né? Porque aqui é muitos anos de enchente, aí sempre tá dando, sempre quando chove dá. Se não tiver bomba? Se não tiver bomba, enche a casa cheia d'água, perde tudo. Sempre foi assim. A chuva forte de hoje foi causada pela combinação calor e umidade. E isso associado a uma frente fria. E neste momento a capital ainda tem 9 pontos de alagamento, mas nenhum intransitável. Os aeroportos de Congonhas e Cumbica operam com a ajuda de aparelhos. No metrô, a linha 5 Lilás opera com velocidade reduzida, assim como as linhas 10 Turquesa e 7 Rubi da CPTM. Será que essa chuvarada toda vai continuar amanhã? Vamos à previsão para a semana com Mariana Armentano. O destaque da previsão do tempo para amanhã são os temporais, principalmente aqui na região sudeste. O dia será de muita nebulosidade e chuva a qualquer hora em todas essas áreas em verde escuro do mapa, sendo que do nordeste catarinense até o Rio de Janeiro, pegando parte de Minas Gerais e todo o estado de São Paulo, são esperados grandes acumulados de chuva, com raios e ventania. Também pode chover forte, mas de forma mais passageira, no leste do Rio Grande do Sul e entre o litoral de Alagoas e o Rio Grande do Norte. Apesar das chuvas, o tempo vai continuar bem abafado. Faz até 30 graus amanhã em Belo Horizonte, 33 em Recife, 32 em Porto Alegre e 39 graus no Rio de Janeiro. Com esse ar abafado, mais uma frente fria que passa pela costa do Sudeste e um sistema de baixa pressão em formação no oceano, o risco é de temporais generalizados nesta terça-feira em todo o estado de São Paulo. As temperaturas ficam acima dos 30 graus, chegando aos 35 na cidade de Araraquara e Bauru. No litoral, faz até 31 graus em Santos e 33 em Caraguatatuba. Aqui na Grande São Paulo, toda semana será de chuvas e as temperaturas vão continuar bem altas. Nesta terça-feira, a madrugada vai ser abafada, com mínima de 22 e mesmo com os temporais à tarde, a máxima deve chegar aos 30 graus. A partir do meio da semana, a chuva perde um pouco de força e o sol aparece mais. Os termômetros chegam à marca dos 29 graus, tanto na quarta quanto na quinta-feira. A moda dos cabelos coloridos não está mais restrita apenas às cantoras e celebridades. Conhecida como Candy Color, que são aquelas cores das guloseimas infantis, a tendência está conquistando muita gente. Em São Paulo, alguns salões investem nesta tendência. Imagine sua filha chegar em casa com cabelo cor-de-rosa aos 16 anos. A minha mãe odiou, ela odiou falar, ai que negócio feio, que desnecessário você fazer isso. Há 4 anos, a coloração já faz parte da personalidade. Se sempre rosa é pink e virou meio que minha marca registrada mesmo. Todos os meus amigos sabem que a minha mechinha rosa é o meu xodó. Para a mulher, trocar o corte ou a cor do cabelo normalmente significa uma mudança de fase. Já foi azul, já foi verde, já foi vinho, agora está um rosa com roxo saindo. Então eu gosto dessa mudança e quando eu cansar, vamos mudar de novo. Na cabeça das famosas, a variação de cores é imensa. Katy Perry aderiu. E Nicki Minaj adora. Muita
muita gente fala, você vai ficar estranha, vão te julgar porque você não vai conseguir emprego. Não, você consegue. As pessoas já aceitam melhor, acho que a tintura no cabelo colorida. Com tanta influência no mundo dos adultos, é claro que a criançada também não iria ficar de fora. E daí o jeito é transformar as pequenas princesas em grandes personagens dos desenhos. Na parede, as madeixas indicam o que essa meninada quer: cabelos coloridos, assim como as mechas das bonecas prediletas. E como toda princesa, nada melhor que se transformar junto com as amigas em um camarim. Eu quis mudar meu visual. Se bonecas podem ter os fios de várias cores, a Bia também quer. Eu acho que quando eu crescer, eu quero ter o cabelo cacheado. E eu quero ter luzes brancas, loiro, tanto faz pra mim. E não pense que são só as meninas que aderiram à moda. Enquanto jogam videogame, os meninos esperam ansiosos para mudar o visual. É legal. Por quê? Porque fica colorido, aí eu gosto. Você tá parecendo Wolverine? E meu pai também. Vale lembrar que toda a maquiagem para o cabelo das crianças é testada dermatologicamente e sai no banho. Assim, a molecada aproveita para inventar todo tipo de moda. Toda vez que ela vem aqui, ela quer pintar, e sai com cabelo roxo, amarelo, azul. Eu acho lúdico, eu acho ótimo, acho incrível. Com as crianças menores, a gente usa spray, que toma um banho sai, ou um aplique, que é um outro tipo de... que a gente dá uma de opção para o pai também não ficar estranhar. Então, assim, quer usar, usa, quer tirar, tira. É uma coisa mais para a criança mesmo, né? Com o fluxo para carros interrompido e aberta para lazer aos domingos, a Avenida Paulista tem se tornado palco de vários artistas dos mais variados gêneros. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Depois de algumas adaptações, desde outubro de 2015, a Paulista é aberta ao público todos os domingos, por 8 horas. Somada à ciclofaixa de lazer, o espaço livre de carros é ocupado por famílias inteiras em movimento. E com tanta gente na avenida, os artistas de rua deitam e rolam, com espetáculos de excelente qualidade. Para nós, artistas de rua, poder mostrar as nossas repetições, nosso talento, nosso dom, é uma porta aberta. Não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Porque vem pessoas para cá de vários países, entendeu? Vários estados. Maravilhoso, né? O pessoal tem um nível, né, de profissionalismo e veio trazer aqui pro pessoal na rua, né? Isso é lindo, né? A gente veio fazer um passeio descompromissado, né? E aí tem arte, tem cultura na rua. Eu sempre morei aqui na região da Avenida Paulista e eu adorei essa questão de fechar o trânsito, as pessoas poderem andar de bicicleta, trazer as crianças. Fica como se fosse um parque aqui pra gente, que não tem muito verde aqui nesse bairro. Os ritmos são variados, desde música clássica até os tambores africanos. Caminhando, você começa a perceber umas manifestações totalmente diferentes do que tinha antes. Eu acho que está melhorando bem, tem coisas muito legais aqui na Paulista. Por que na rua? Porque qualquer um pode ter acesso, simplesmente isso. Tende a valorizar a cidade, né? Vira uma festa incrível, é tipo uma praia paulistana, né? Um playground. As críticas da Defensoria Pública de São Paulo à ação policial nas manifestações de rua, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto a defensora pública Daniela Skromov, coordenadora do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Muito obrigada, doutora Daniela. Não é de hoje que a Defensoria Pública cobra limites à ação policial em manifestações de rua. Nas recentes manifestações em protesto ao aumento de tarifa, houve muita crítica à ação policial. Eu quero saber qual foi a avaliação da Defensoria Pública de São Paulo sobre a ação da PM de São Paulo.
Olha, esse é um tema vasto, Maria Lídia, mas para falar dos últimos... Nessas manifestações recentes. Teve, especificamente 12 de janeiro, teve uma tática... Primeiro, a manifestação ela foi reprimida simplesmente por não ter havido, supostamente, a informação do trajeto. Quando, na verdade, a Constituição Federal assegura o direito de reunião independentemente de autorização. O aviso prévio, ele é necessário apenas para que o Estado possa organizar outras manifestações, o fluxo de trânsito, e, de qualquer forma, ele havia acontecido. Todo mundo sabia que a manifestação ia acontecer na Praça do Ciclista. Ali seria o ponto de partida, né? E aí o que aconteceu, para falar brevemente, a polícia queria impedir que os manifestantes adentrassem na Avenida Paulista e foi feita uma tática de envelopamento, que é um paredão de policiais de um lado e de outro, o que acossa os manifestantes, né? Essa tática de envelopamento, ela é vetada por um manual da própria Polícia Militar, que é o Manual de Controle de Distúrbios Civis, né? Que fala de gerenciamento de massas em público, em manifestações. O fato é que não é de hoje a crítica, não é só da Defensoria Pública, é da sociedade civil como um todo, dos cidadãos que são afetados no seu direito, é que ainda o Estado vê a manifestação como um distúrbio e não como um direito. E, ora é um argumento que é utilizado para reprimir, ora é outro. O fato é que ainda a polícia, como braço armado do Estado, ainda não se adaptou aos precedentes e aos padrões democráticos. E a Defensoria Pública tomou alguma providência formal em relação a essa avaliação? Né, que houve excessos, e não apenas excessos, mas inadequação da ação para garantir a segurança? Sim. Na realidade, é importante relembrar que a Defensoria Pública, em 2014, entrou com uma ação civil pública, que é uma ação coletiva, representando o direito difuso de manifestação em face das práticas que nós e vários especialistas entendem como inadequadas. Essa ação, ela foi ajuizada em 2014 e por uma semana nós obtivemos uma liminar que proibia, por exemplo, o uso de armamento de fogo pela polícia na repressão às manifestações, dentre outras condições. Essa ação de 2014, ela foi gestada a partir de observação de várias manifestações que aconteceram desde 2011. Então, na verdade, essa observação ela é muito cautelosa e se percebe um problema estrutural na prática repressora da polícia. E agora, vocês fizeram alguma medida, um manifesto, uma petição, algo formal em relação a essas últimas manifestações? Então, na verdade, sim, foi comunicado, na verdade, os novos fatos para o juiz da causa, tem um recurso pendente da liminar, uma questão técnica, né? Mas é importante pressionar no bom sentido o judiciário para decidir essa ação civil pública, que, por exemplo, pede para que a Polícia Militar ou a polícia em geral não imponha condições de tempo, lugar e espaço para o direito de manifestação exercitar. Mas tem um argumento da Secretaria da Segurança Pública que essas condições que a polícia coloca de querer saber o trajeto, de definir, né, qual deve ser o espaço e etc., que é para a garantia da segurança dos manifestantes, dos circunstantes, do patrimônio público, do patrimônio privado. Esse argumento faz sentido para vocês da Defensoria? Olha, não por uma razão. Primeiro que a ordem e a segurança, em geral, são argumentos utilizados como uma carta branca, um conceito muito aberto. Na verdade, o conceito de ordem ele tem que incluir os direitos. O direito de manifestação ele é fundamental para o conceito de ordem democrática, né? Agora, o direito de manifestação ele implica algum incômodo. Isso julgados da Corte Europeia de Direitos Humanos internacionais falam. Tem algum incômodo? É impossível exercitar o direito de manifestação sem incomodar. E o que seria o ponto de equilíbrio quando começa a confusão? Aparecem os tais dos black blocs, aí começam alguma quebradeira. Então, assim, a indagação, como deveria a polícia agir? Não reprimir? Olha, o que deve? Aí Qual tem é várias o ponto coisas. de equilíbrio aí? Isso na verdade, a gente teria que falar muitas coisas, né? Mas a primeira coisa
em janeiro, esse ano, não aconteceu nenhum ato violento. A repressão foi exclusivamente por conta da suposta falta de aviso prévio, que na verdade ocorreu. Sabia-se por Facebook, pelas mídias todas, que a manifestação ia sair da Praça do Ciclista, né? E a definição do resto do trajeto foi feita na hora, ali entre manifestantes e polícia. Que é o que eles não querem, né? Eles querem também saber o trajeto. Sim, mas né? isso foi informado na hora. E claro que isso é importante para que o fluxo de trânsito seja organizado. Mas a Constituição ela não fala que tem que ser feito 1 hora antes, 10 minutos antes, 10 dias antes. Ela fala que é só um aviso prévio e que mesmo a falta do aviso prévio não torna a manifestação ilegal e passível de repressão pela via violenta da polícia. E aí, falando dos black blocs, que são muito falados, né, vira e mexe, com relação às são manifestações. Mostrados, né? As imagens Sim, mostram. Né? Mas, com todo respeito, eles são hiperinflacionados, a importância deles. O que acontece, não existe nenhuma manifestação de black bloc, eu pelo menos nunca vi. São o que poucos, existe é que eles poucos. aparecem, muitas vezes, na linha de frente, né? Eles aparecem. Então, o que cabe à polícia, independente de ser black bloc ou não, é conter os atos de excesso, de violência patrimonial ou física, individualmente, individualizando condutas, reprimindo aquele manifestante, até para a garantia do direito de manifestação das pessoas pacíficas, que é o que acontece majoritariamente. Majoritariamente, mesmo quando há black bloc, a manifestação é de pessoas pacíficas. Então, cabe à polícia interceder no sentido de conter pontualmente essas pessoas e não utilizar o argumento, é black bloc, para o famoso tiro, porrada e bomba em todo mundo. Não existe essa massa geral, né? Na verdade, o direito de manifestação ele tem que ser garantido. A dispersão só pode acontecer, e mesmo assim ela tem que ser previamente anunciada por megafones ou até por um ato publicado depois, que é o que nós sustentamos, quando a manifestação ela perdeu o controle total e é majoritariamente violenta, E o Ministério Público, qual a posição do Ministério Público em relação a esses excessos que estão sendo apontados por vocês da Defensoria na ação policial? Qual é o Ministério Público subscreve a avaliação da Defensoria Pública ou pensa diferente? Olha, nessa ação civil pública que nós ajuizamos, tem um promotor que se manifesta em primeiro grau contrário, que seria o procurador em segundo grau, se manifesta parcialmente favorável. Mas, com relação ao Ministério Público, o Ministério Público é a instituição que é vocacionada constitucionalmente, é o ator principal para fazer o controle externo da atividade policial. Isso está na Constituição Federal. O que a gente observa, pelo menos aqui no estado de São Paulo, é que, em geral, esse controle pelo Ministério Público se dá através da repressão de alguns indivíduos tidos como maus policiais, né? Quando, na verdade, o controle maior ele tem que ser da estrutura da corporação e tem que ser preventivo para evitar os atos de violência. É isso que nós sustentamos e buscamos através dessa ação civil pública em curso. É uma luta que vai longe. Bem eu profunda. agradeço muito seus esclarecimentos. Imagina, uma boa noite. disponha. Obrigada. Gamberini. Você vai ver a seguir a visita do Papa Francisco ao México. E ataques na Síria. Bombardeios aéreos atingem 2 hospitais e matam pelo menos 50 civis. Eles estão chegando. Os melhores esportistas do planeta estarão reunidos aqui. Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Vamos aproveitar essa oportunidade e defender o Brasil. Porque agora somos um só time. Um time de 200 milhões. E mesmo sendo um povo tão diferente. Com tantas cores, etnias, pensamentos e religiões, somos todos brasileiros. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper.
Voltamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Aconteceu de novo. O Corinthians, com time misto, bateu o São Paulo com força máxima. Tá virando rotina, Celso? Tá sim, Gamberini. Tá sim, para a infelicidade do São Paulino. O Corinthians foi melhor mesmo, com 6 alterações no time e derrotou o São Paulo por 2-0 na Arena Corintiana. No ano passado, o time reserva do Corinthians já havia vencido o São Paulo por 6-1. A equipe de Tite tem 100% de aproveitamento no Paulistão. O primeiro gol corintiano saiu num erro grotesco do zagueiro Lucão. Luca aproveitou o presente e fez Corinthians 1, São Paulo 0. No finalzinho do jogo, Iago tocou de cabeça após cobrança de escanteio para definir o placar. Corinthians 2, São Paulo 0. No Allianz Parque, Alexandro, cobrando o pênalti, abriu a contagem a favor do Palmeiras diante do Linense. Só que a equipe visitante tratou de virar o jogo com 2 gols do garoto William Potker. Final Palmeiras 1, Linense 2. Santos e Novo Horizontino fizeram um jogaço no interior paulista. Renato deu um lindo lançamento para Ricardo Oliveira, que não foi fominha e rolou para Gabigol fazer 1-0 Santos. No segundo tempo, o time da casa chegou ao empate. Pereira aproveitou o rebote da zaga para deixar tudo igual, 1-1. 5 minutos depois, Lucas Lima fez grande jogada e deixou o Peixe novamente na frente, 2-1. O Novo Horizontino não se abateu e buscou a virada. Primeiro, o empate com Fagner. E depois, passou à frente com Lima batendo forte. Perto do final da partida, o lateral Vitor Ferraz cobrou falta com perfeição e deu números finais ao jogo. 3, Novo Horizontino, 3, Santos. Gostou do passe do Ganso para o segundo gol do Corinthians? Acho que pior foi a jogada do Lucão, né? Aquela coitada, não tem nem o que falar. Pro nada. O que aconteceu ali? Ele não viu o goleiro? Um branco. Acho que ele imaginou que o zagueiro estivesse ali por perto e quando ele viu já era tarde e a bola já estava nos pés do Luca. Um presente de aniversário dado pelo Lucão. E as faixas no estádio, hein, Celso? Então, as faixas no estádio, a torcida organizada do Corinthians está suspensa pela Federação Paulista por causa da final da Copa São Paulo Futebol Júnior. Eles soltaram sinalizadores e foram punidos. Em protesto estão reclamando da CBF, da Federação Paulista, da Rede Globo e até da corrupção no governo de São Paulo. Exatamente, do governo até de São Paulo. Capês como presidente. Não citava o nome do Capês. Não, apenas a Quem merenda. vai prender os corruptos da merenda escolar. Exatamente. Não citava o Capês nominalmente. Não, mas era, obviamente, uma cutucado, uma indireta. Uma alfinetada no Capês. Por que no Capês? Porque ele foi contra as torcidas organizadas. Porque uma vingança seria uma vingança de torcida organizada. Exatamente. Tá bom. Bom, nos outros campeonatos estaduais, destaque para o tropeço da dupla Grenal. E no Rio de Janeiro, depois de quase 11 anos, o Vasco recebeu o Flamengo em São Januário e levou a melhor. Após 11 anos, o Vasco voltou a receber o Flamengo em São Januário e a partida foi definida apenas aos 45 minutos do segundo tempo, quando Nenê cobrou falta na área, Rodrigo tocou de cabeça e Rafael Vaz soltou a bomba para garantir a vitória do Vascão no clássico. 1-0 o placar final. Ainda pelo Campeonato Carioca, o Fluminense abriu o placar contra o Tigres com Cícero marcando de bicicleta na pequena área. Na segunda etapa, brilhou a estrela de Diego Souza. Primeiro, o camisa 10 ampliou de cabeça. Depois, tabelou com Fred e, mesmo em posição irregular, tocou para Osvaldo marcar. E no finzinho do jogo, Diego Souza cruzou para o zagueiro Henrique fechar a conta em volta redonda. Fluminense 4, Tigre 0. No sábado, o Botafogo também venceu no Raulino de Oliveira. Luiz Henrique, de cabeça, dividiu com o goleiro e fez o gol da vitória do Fogão sobre o Resende, 1-0. Mesmo placar da vitória do Cruzeiro sobre o Tupi no Campeonato Mineiro. Elber recebeu de De Arrascaeta e de cabeça garantiu o triunfo da Raposa. E no gauchão, o mistão do Internacional saiu na frente do Aimoré com gol de Ailon, logo aos 7 minutos. Aos 12, porém, Matheus deixou tudo igual e deu números finais ao jogo, 1-1. Já o Grêmio entrou em campo na sexta-feira e perdeu em plena arena para o São José. Eliardo e Guilherme Augusto marcaram para os visitantes. E teve muitos gols também na Europa, nos campeonatos nacionais. Na Inglaterra, Arsenal e Leicester fizeram um jogaço na briga pela liderança da Premier League. Na Espanha, a dupla Barcelona e Real Madrid deu um show na rodada. E pelo campeonato italiano, a Juventus assumiu a liderança do Calcio.
A 25ª rodada do Cáutio foi marcada pelo clássico entre os 2 primeiros colocados do campeonato. Melhor para a Juventus, que venceu o Napoli com este gol de Simone Zaza e assumiu a liderança do torneio com 57 pontos, um a mais que o time Azzurri. No Camp Nou, o Barcelona venceu o Celta de Vigo em mais uma atuação de gala do trio MSN. Aos 27 minutos, Messi cobrou falta com extrema categoria e fez 1-0 Barça. O Celta empatou ainda no primeiro tempo com John Guidetti de pênalti. A partir daí, só deu Barcelona. Depois do intervalo, Messi tocou por cima e Luizito Soares recolocou os donos da casa em vantagem. Triangulação do trio MSN até que Soares, em cima da linha, completou o toque de Neymar e anotou o terceiro do time catalão. Mas a jogada que marcou a partida veio a 10 minutos do fim. Messi partiu para a cobrança de pênalti, só que ao invés de chutar, o camisa 10 rolou para Soares fazer o terceiro dele no jogo, o quarto do Barça. O quinto da equipe blaugrana saiu dos pés de Rakitic, 5-1. Soares deu ótimo lançamento para Neymar, que dominou bonito e tirou do goleiro com extrema categoria para dar números finais à partida. Barcelona líder do espanhol com 57 pontos, 6, Celta de Vigo, 1. O Real Madrid também goleou no Campeonato Espanhol e a vítima da vez foi o Athletic de Bilbao. Cristiano Ronaldo invadiu a área e soltou a bomba para fazer este verdadeiro golaço, 1-0 Real. Varane recuou errado e Eraso deixou tudo igual, 1-1. Ainda no primeiro tempo, James Rodrigues bateu forte de pé esquerdo e botou a equipe merengue mais uma vez em vantagem. Toni Kroos recebeu de Cristiano Ronaldo e girou bonito para marcar o terceiro do Real. Restando 5 minutos para o fim do jogo, Cristiano Ronaldo aproveitou o cruzamento da direita, matou no peito e bateu com categoria, 4-1. O Atlético descontou com Elustondo, só que já era tarde. O Real Madrid está em terceiro no espanhol com 53 pontos ganhos. Na Premier League, o líder Leicester visitou o Arsenal. Jamie Vardy, cobrando pênalti, fez 1-0 para o time visitante. Mas Walcott e Welbeck, no último lance da partida, trataram de virar o jogo para os Gunners. A vitória por 2-1 deixou o Arsenal com 51 pontos, 2 a menos que o ainda líder Leicester. Quem também está com 51 pontos na Premier League é o Tottenham. Os Spurs foram até Manchester encarar os Citizens e saíram na frente com o furacão Harry Kane cobrando pênalti. Precisando do resultado positivo, o City foi para cima e empatou com Iheanacho. Mas no finzinho da partida, Christian Eriksen marcou para o Tottenham e selou a vitória do vice-líder da Premier League pelo placar de 2-1. Como vimos ali no Atlético Bilbao, também tem o Lucão, né? Também tem o Lucão. Um dia de Lucão. Um dia de Lucão. É isso aí. Obrigado, Celso. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Estela. Na semana em que deveria entrar em vigor a trégua na Síria, ataques aéreos atingem 2 hospitais e deixam pelo menos 50 civis mortos. O Observatório Sírio de Direitos Humanos atribuiu os bombardeios às forças russas. Os sírios afirmam que os responsáveis foram os Estados Unidos. O centro médico em Idlib, no norte da Síria, foi atingido por 4 mísseis. O hospital é financiado pelos Médicos Sem Fronteiras. Tem 54 funcionários e 30 leitos. A organização declarou que foi um ataque deliberado contra uma estrutura de saúde, numa área de conflito. Há 10 dias, 3 pessoas morreram num bombardeio contra um centro médico no sul da Síria, também ajudado pela ONG. O Observatório Sírio de Direitos Humanos, grupo que monitora a guerra civil, afirmou que o bombardeio foi responsabilidade das forças russas. Um outro ataque atingiu um hospital infantil na cidade de Azaz, na província de Alepo. 10 pessoas morreram, entre elas 3 crianças e uma grávida, e mais de 30 ficaram feridas. No terceiro dia de visita ao México, o Papa Francisco visita o estado indígena mais pobre do país e pede perdão aos índios pelas incompreensões e exclusões da sociedade. O Papa desembarcou em Tuxtla Gutiérrez, a capital do estado de Chiapas, no sul, e seguiu de helicóptero para San Cristóbal de las Casas. No estado menos católico do México, Francisco celebrou missa com as comunidades indígenas. O Papa começou a leitura numa das línguas locais. 3 línguas indígenas foram usadas na cerimônia. O Vaticano tenta uma conciliação com os índios depois de mais de 500 anos de atritos.
A aproximação começou em maio do ano passado, com a publicação da Encíclica Verde. Os indígenas dizem que pela primeira vez, desde a colonização dos latino-americanos, a visão de um papa coincide com a visão dos povos indígenas, que é de proteger a Mãe Terra. Na agenda em Chiapas estavam ainda o almoço com representantes dos índios, uma visita à Catedral de San Cristóbal de las Casas e o encontro com famílias num estádio de futebol. Ontem à tarde, Francisco visitou um hospital pediátrico na Cidade do México, que trata de crianças com câncer e problemas neurológicos. No discurso, o Papa chamou a atenção para a importância da terapia do carinho. Tão importante a carinho, terapia, tão importante. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Até amanhã. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, Rony Fon recebe a atriz Ângela Figueiredo no Todo Seu.